somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é argumentos para o casamento entre a ciência e a religião. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Aqui no Ocidente, na Idade Média, houve um divórcio indevido entre religião e a ciência. Muitos cientistas da Idade Média, que buscavam conhecer e compreender o mundo e o universo em que vivemos, foram perseguidos injustamente por sacerdotes que cometiam atos maus e abomináveis. E muitos cientistas se viram obrigados a desdizer as descobertas científicas verdadeiras que haviam feito para preservarem as próprias vidas. E aqueles que não abriram mão de afirmar as verdades que haviam descoberto foram torturados ou mortos por sacerdotes que cometiam atos maus e abomináveis na Idade Média. Assim, muitos cientistas daquela época e muitos posteriores se divorciaram da religião. Atualmente, não existe mais perseguição religiosa injusta sobre os cientistas, de modo que hoje toda a humanidade se beneficia e se serve das boas descobertas e dos bons avanços científicos que beneficiam a todos. Ciência que traz conforto e qualidade de vida. Ciência que traz alívio das dores e sofrimentos. Ciência que cura e salva milhões e milhões de vidas. Infelizmente, como em todas as atividades humanas, também há o mau uso da ciência, que prejudica gravemente o ser humano, e para os quais os cientistas devem ter presença de espírito e não colaborar. As perseguições injustas e abomináveis aos cientistas da Idade Média
deixaram sequelas no pensamento ocidental que permanecem até hoje e provavelmente perdurarão ainda por muitos anos. As sequelas no pensamento ocidental são o atual divórcio indevido entre a ciência e a religião, o atual divórcio indevido entre a ciência e o campo espiritual. Este descasamento entre ciência e espiritualidade continua a influenciar negativamente o pensamento ocidental, impedindo o desenvolvimento humano de maneira plena. Infelizmente, para muitos cientistas ficou a ideia errônea de que a espiritualidade seria-lhes uma opositora. Para muitos cientistas ficou a ideia errônea de que haveria uma oposição entre qualquer conhecimento espiritual e a ciência. Para muitos cientistas ficou a ideia errônea de que haveria uma oposição entre a ciência e Deus, de modo que muitos cientistas tornaram-se ateus e, inclusive, todo o trabalho científico que estes cientistas ateus desenvolvem é um trabalho que utiliza a premissa básica de que Deus não existe e de que o mundo espiritual não existe. E muitos destes cientistas ateus têm como pedra fundamental de sua visão de mundo que tudo o que existe é apenas o mundo material e a vida física, e que a vida do homem termina com a morte de seu corpo físico, e de forma alguma acreditam que existiria a vida após a morte, e rejeitam qualquer proposição de que a alma humana seria eterna e viveria após a morte do corpo físico, e rejeitam a existência do mundo espiritual e de Deus. Hoje, eu gostaria de chamar à razão estes cientistas ateus para que vejam com clareza os problemas que houveram no passado. Aqueles sacerdotes da Idade Média que cometeram atos maus e abomináveis, de maneira alguma seguiam os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo. Como em todas as profissões, há os maus e falsos profissionais. O mesmo ocorreu com os sacerdotes medievais corrompidos, visto que os atos de perseguição, tortura e morte que eles praticavam eram atos que violavam as leis de Deus e violavam os mandamentos de Jesus Cristo. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 20, no versículo 13, temos o 6º mandamento de Deus, que diz: não matarás. Não matarás. É a palavra direta de Deus, que diz de maneira clara e sem possibilidade de outra interpretação que não se deve matar. Não matarás. Não matarás. Assim, quando os sacerdotes medievais corrompidos matavam os cientistas da época, eles violavam o 6º mandamento de Deus: não matarás. Não matarás. Assim, como poderiam ser seguidores de Deus aqueles sacerdotes medievais se eles desobedeciam diretamente à ordem de Deus prevista no 6º mandamento: não matarás? E ainda, o próprio Jesus Cristo nunca matou ninguém e preferiu ser morto do que matar, e deu sua vida por amor pela humanidade. E Jesus Cristo ensinou que nunca se deve matar, mas sim que se deve amar o próximo e se deve amar até mesmo os inimigos. Desta forma, quem mata não é seguidor de Deus e nem de Jesus Cristo. E quem mata está apartado de Deus e de Jesus Cristo. Por isto, todos os sacerdotes medievais que mataram cometeram o ato mais abominável que poderiam fazer diante de Deus e de Jesus Cristo. E, em verdade,
não tinham nenhuma relação com Deus e nem com Jesus Cristo, mas sim tinham relação direta com o diabo, e com os seus maus atos serviam ao diabo, que foi homicida desde o princípio. Assim, tu que és um cientista que se divorciou da espiritualidade devido aos abomináveis acontecimentos da Idade Média, tu deves perceber que, assim como também existem maus e falsos cientistas, também existem os maus e falsos líderes espirituais. E não há motivo justo para tu te divorciares da espiritualidade verdadeira, que é boa e justa. Os maus e falsos líderes espirituais, que agem movidos por interesses mundanos, de riquezas e poder, e que desobedecem a Deus, e cujos atos são abomináveis perante Deus, se não se corrigirem antes do juízo final, todos esses maus e falsos líderes espirituais serão destinados ao tormento eterno, que está reservado para os injustos e irredutíveis. Assim, eu gostaria que tu, que és um cientista ateu, eu gostaria que tu meditasses sobre essas verdades que ouvistes e, assim, notando a distinção entre os sacerdotes corrompidos e a verdadeira espiritualidade, tu venhas a te casar novamente com a espiritualidade verdadeira e boa, e tu abras os teus olhos para as verdades espirituais que já enxergaste e para as quais não há motivo para te opores. Pois eis que Deus tem tu, que és justo e bom, Deus te tem como filho dele de grande valor e estima. Ao contrário daqueles que dizem que acreditam em Deus, mas são injustos e maus, e Deus não pode chamá-los de filhos dele. E o céu já está reservado para ti, bom cientista, ainda que tu não acredites em Deus, porque tu, que és justo e bom, e te dedicas a buscar a cura de doenças, e buscas socorrer e salvar os teus semelhantes, tu, na verdade, está de mãos dadas com Deus, e qualquer necessitado que tu socorras é como se tu socorresses ao próprio Jesus, de forma que Deus e Jesus te têm em grande estima, pois para Deus interessa e importa a bondade e o amor que tu tens em teu coração e a tua retidão de conduta moral, pois eis que o bem, o amor e a justiça são as condições básicas para se entrar no reino dos céus. E tu, que és um cientista que és bom, amoroso e justo, tu reúnes assim as condições para entrares no reino dos céus. Ao contrário de pessoas imorais que dizem acreditar em Deus, mas são más, odientas e injustas, e reúnem as condições para serem enviadas ao inferno. Nota que a perseguição aos que dizem a verdade sempre ocorreu no mundo. E assim como ocorreu com os cientistas na Idade Média, também ocorreu com o próprio Jesus e com os profetas que o precederam. Veja as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, nos versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós
por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Da mesma forma que os profetas que precederam a Jesus, profetas antigos que exortavam o povo a serem bons e a obedecerem às leis de justiça moral estabelecidas por Deus, Jesus também pregava a retidão de conduta moral, e Jesus terminou sendo condenado e morto pelos sumos sacerdotes de sua própria religião. Percebas que a perseguição aos bons e justos sempre ocorreu no mundo. Percebas que a perseguição aos que trazem luz e verdade sempre ocorreu no mundo. E assim foi a perseguição aos cientistas na Idade Média, que traziam luz e verdade ao mundo. Assim, todos os cientistas que morreram na Idade Média por defenderem as verdades que descobriram, morreram de maneira semelhante aos santos cristãos que professavam a retidão de conduta moral ensinada por Jesus Cristo. E, pelo esforço que fizeram para o bem da humanidade, descobrindo verdades que beneficiam e salvam a humanidade até hoje, estes cientistas que foram torturados ou mortos na Idade Média serão recompensados e glorificados por Deus pelas boas obras que fizeram, pois eis que deram as suas próprias vidas para que as verdades descobertas pudessem beneficiar a todos os homens. Assim, percebas que a vida dos cientistas e dos cristãos são extremamente parecidas e revestidas do mesmo ideal de amor ao próximo. Certa vez, Jesus utilizou o conhecimento científico como exemplo para explicar o valor da retidão de conduta moral. Jesus citou o conhecimento de engenharia, de que se deve construir uma casa com alicerces, como exemplo para explicar o valor da conduta moral correta. Veja as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 6, nos versículos 46 a 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Assim, vês tu agora que Jesus era também cientista, e, no exemplo de engenharia de que lançou mão, Jesus não professou ciência incerta, mas Jesus professou ciência exata e perfeita de utilização prática real. Vês agora que Jesus era também cientista como tu? Vês agora que Jesus era também cientista como tu?
Vês agora que Jesus era também cientista, como tu? Muitos dos maiores cientistas de todos os tempos acreditavam em Deus. Galileu, Kepler e Newton acreditavam em Deus. Isaac Newton, que formulou as leis do movimento e da gravitação universal. Isaac Newton, que estabeleceu as bases da mecânica clássica e que compartilha crédito junto com Leibniz pelo desenvolvimento do cálculo infinitesimal. Isaac Newton acreditava em Deus e dedicou grande parte de sua vida ao estudo da Bíblia Sagrada. Veja uma frase de Isaac Newton sobre Deus. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Isaac Newton, 1642 a 1727. Por tudo isso, espero que agora já tenhas notado que não existe oposição alguma entre a ciência e a espiritualidade. Por tudo isso, espero que agora já tenhas notado que não existe oposição alguma entre a ciência e Deus. Assim, sugiro que não vejas Deus e Jesus com os olhos de outras pessoas que interpretaram a Bíblia Sagrada sob as suas próprias ópticas irracionais, mas sugiro que leias e estudes a Bíblia Sagrada com teus próprios olhos, aplicando o teu próprio raciocínio lógico, e assim descobrirás que Deus e Jesus são muito diferentes do que te mostraram, e muito te surpreenderás com a beleza da doutrina de retidão moral e do amor de Deus e de Jesus Cristo, presentes na Bíblia Sagrada. Lê e estuda a Bíblia Sagrada com teus próprios olhos e utiliza o maravilhoso raciocínio lógico e científico para interpretá-la. Lê e estuda a Bíblia Sagrada com teus próprios olhos e utiliza o maravilhoso raciocínio lógico e científico para interpretá-la. Lê e estuda a Bíblia Sagrada com teus próprios olhos e utiliza o maravilhoso raciocínio lógico e científico para interpretá-la. Compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital, O Sermão da Montanha. Você pode comprar no Google Play Livros, na Livraria Cultura, na Rakuten Kobo e na Amazon, meu livro digital, O Sermão da Montanha, onde apresento na íntegra o Sermão da Montanha proferido por Jesus Cristo e explico cada um dos versículos nele presente. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. E também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online, O Sermão da Montanha, assistindo grátis a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Assista grátis em seu celular a playlist Curso O Sermão da Montanha, em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brena. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista
todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.